noite, boa tarde, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então, a nossa matéria de hoje é Geografia e vamos falar sobre os recursos naturais e sua importância, ok? Para entendermos melhor sobre o assunto, vamos acompanhar a leitura atenciosamente e todas as partes que estiverem grifadas aqui no meu livro, vocês devem grifar de vocês também, ok? Então vamos lá, página 31. Vem comigo. Recursos naturais e sua importância. Na última aula, aprendemos sobre sustentabilidade e práticas como a reutilização e a reciclagem de materiais, além da reeducação dos gastos do nosso dia a dia. Mas por que é tão importante cuidar do meio ambiente? E por que é dele que tiramos os recursos naturais para a nossa vida? Na aula de hoje, aprenderemos sobre a importância dos recursos naturais, sociedade e natureza. Desde o surgimento da humanidade, a natureza vem sendo transformada, de acordo com o modo de organização social e as técnicas que vêm sendo desenvolvidas. No início da história humana, essas transformações causavam impacto ambiental irrelevante, tanto por haver uma pequena população vivendo no planeta, quanto por não dispor das técnicas que lhes permitissem fazer grandes transformações no espaço geográfico. Até os dias de hoje, algumas sociedades se restringem à caça, coleta, criação de animais soltos e pequenas plantações de substâncias, sendo a vida com a natureza estabelecida de forma mais harmônica e menos impactante. Nesses casos, o uso dos recursos naturais está em equilíbrio com a natureza. No entanto, com a industrialização e o modo de vida urbano, que a maioria da população mundial vive nos dias de hoje, a demanda por recursos naturais não para de crescer. Isso é extremamente preocupante, afinal, os recursos do nosso planeta são finitos e é preciso preservar as fontes dos nossos recursos. Mas afinal, qual é a real importância dos recursos naturais? A importância dos recursos naturais para o ser humano. Já parou para pensar de onde vêm os objetos que você tem na sua casa? Ou de onde vem o combustível dos veículos que passam na rua? Ou até mesmo de onde vem o papel que compõe esse livro didático? Todos os materiais citados possuem como matéria-prima elementos da natureza, ou seja, recursos naturais. Muitos objetos da nossa casa são feitos de madeira. Os combustíveis origem-se principalmente do petróleo, e o papel é criado a partir de árvores como eucalipto. O ser humano está sempre consumindo recursos naturais do planeta, seja para seu próprio conforto e necessidades culturais, seja para sua sobrevivência. Os recursos naturais ainda são abundantes no planeta, no entanto, não tanto quanto antigamente. Conforme estudamos anteriormente, os altos níveis de consumo da nossa cidade estão acabando com os recursos naturais e causando muitos impactos ambientais negativos. Os recursos naturais são muito importantes para a sobrevivência humana e também de toda a forma de vida da Terra. A água, por exemplo, é um recurso essencial para a vida e consumimos de forma não consciente. O que muitos não sabem é que apenas 1% de toda a água doce do planeta Terra está disponível para beber. Por isso, devemos cuidar muito bem dos recursos hídricos. Outro recurso natural que é importante em nosso cotidiano são os recursos vegetais, seja para fornecer alimentos, para produzir produtos derivados da madeira ou mesmo para servir para fabricar de remédios. As plantas e as árvores são muito importantes para nós. Entretanto, com a ampliação das cidades, das áreas de produção agrícola e o consumo excessivo para a fábrica de mercadorias, a vegetação natural já foi muito devastada. Além dos recursos materiais, as árvores são responsáveis por grande parte do oxigênio produzido no planeta e se continuarmos desmatando tanto assim, imagina como viveremos no futuro. Se existe vida, existe a necessidade de sobrevivência e os recursos naturais são fundamentais para assegurar a vida humana e das outras espécies. Podemos classificar os recursos naturais em dois grupos: recursos renováveis e recursos não renováveis. Recursos naturais renováveis são aqueles materiais que se renovam com ou sem a ajuda do ser humano rapidamente. Nossos alimentos, a biomassa, produtos derivados dos animais, o sol, o vento e a água são
exemplos de alguns recursos renováveis. Esses também podem ser utilizados para a produção de energia, como o caso da energia solar e eólica. Apesar de rápida reposição da natureza com relação a esses recursos, alguns deles também podem acabar. É o que acontece com a extinção de determinadas espécies da fauna e flora, e também com a seca dos rios e as nascentes. Recursos naturais não renováveis são aqueles materiais em que o tempo de renovação é muito longo e que não pode ser produzido a partir da ação do ser humano. Se não controlarmos a sua extração, ele pode acabar. Alguns exemplos desses recursos são o carvão mineral, o ferro, o petróleo e o gás natural. O uso do petróleo e gás nos veículos e de gases derivados do petróleo, como o gás de cozinha, o uso do mineiro de ferro para a fabricação de produtos e para a construção civil são exemplos de uso desses recursos. A distribuição dos recursos naturais. Os recursos naturais são distribuídos de forma desigual pelo planeta. Em alguns lugares, houve o processo de formação de petróleo, em outros não. Em certos lugares, há abundância de água doce, em outros lugares, há escassez. Dessa maneira, a distribuição dos recursos naturais influencia diretamente na forma como o país se relacionam entre si. Essa distribuição desigual dos recursos pode gerar comércio entre países, através da compra e venda de recursos naturais, ou mesmo conflito e disputa por determinado recurso. Entretanto, vivemos em um mundo economicamente desigual. Existem países com grande capacidade de compra e venda de produtos de grande influência política. Outros são colocados à margem do acesso aos recursos naturais. Os Estados Unidos são a maior potência mundial e também é o maior país que mais consome recursos naturais do planeta. Se todos os países consumissem como os Estados Unidos, precisaríamos de 5 planetas. Isso nos leva a pensar sobre o nosso modelo de desenvolvimento econômico, que é extremamente consumista. Como percebemos aí, desde o surgimento da humanidade, a natureza ela vem sendo transformada, não é mesmo? Essas transformações causam um impacto muito grande, né, no nosso ambiente. Por exemplo, se vocês repararem uma paisagem, né, de uma cidade de zona urbana e de zona rural, vocês vão perceber tamanha diferença, né, no verde, nas plantações, nas vegetações, nos animais, né, na fauna e na flora. Até o ar que você respira, você sente uma diferença, porque aqui na cidade, né, nas zonas urbanas, o ar é um pouco mais poluído do que nas zonas rurais, não é mesmo? Então, assim, conforme as criações das cidades, né, das grandes empresas, de prédios, de moradias, né, dos benefícios que eles tentam trazer pra gente, trazem prejudicação, né? Eles prejudicam a natureza, porque o grande verde, o vasto verde que podemos perceber nas zonas rurais está cada vez mais se diminuindo por conta das nossas necessidades, não é mesmo? Porque os recursos naturais são os recursos que utilizamos, né, para a construção de objetos essenciais para a gente, né? Cama, guarda-roupa, móveis que são feitos de madeira, por exemplo, eles precisam matar árvores, né? Cortar árvores para usá-las para a construção de elementos essenciais para a nossa sobrevivência. E conforme a família vai crescendo, né, a população vai ficando vasta, vai ficando maior, também cresce o número de árvores que precisamos derrubar para criar elementos essenciais para nós, não é mesmo? Conforme eu havia dito anteriormente, né, existem alguns lugares mais nas zonas rurais do que nas urbanas, óbvio, que eles restringem, né, a caça, a coleta, a criação de animais soltos, não é mesmo? Eles restringem isso. E por conta disso, a natureza é estabelecida de uma forma mais harmônica e menos impactante, né? Vocês já pararam para pensar de onde vem tantos elementos assim, tantas matérias-primas, né, que vocês têm na casa de vocês, por exemplo?
Já pararam para pensar? O combustível do carro que vocês andam? Então, todas essas matérias-primas são elementos naturais, são recursos naturais, são elementos tirados da natureza. E conforme, né, como eu havia dito, o crescimento da população, mais útil se torna esses elementos. E também precisamos cada vez mais derrubar mais árvores, né? Escavar mais buracos para procurar mais petróleo. Então, como eu havia dito, os recursos naturais eles são muito utilizados por nós, né? Pela humanidade. Porém, os recursos naturais eles não estão em tanta abundância quanto antigamente, porque conforme a população vai crescendo, mais recursos são utilizados e eles vão diminuindo. Então, existe sim grande parte, né, existe um grande número de recursos naturais, porém não é tão grande quanto era antigamente. É sempre importante preservarmos muito os nossos recursos. Por exemplo, um livro, né? O livro de vocês, por exemplo. Imagine quantas árvores precisaram ser derrubadas para confeccionar esse livro. Então é muito importante que sempre valorizemos, né, e preservemos a nossa natureza. É muito importante também que a gente preserve a nossa água, né, que é um recurso hídrico. Vocês não sabem, não sei se vocês sabem, mas apenas 1% de 100, apenas 1% de toda a água doce do planeta está disponível para beber. 1%. Imagine só se esse 1% acabar. Nós, seres humanos, precisamos muito, é essencial para nossa sobrevivência da água doce. Água potável, que é aquela que podemos beber. Imagine. Então é muito importante que sempre tenhamos consciência de que esses recursos naturais um dia possa ser que se acabe, não é mesmo? Então precisamos preservá-los enquanto temos aqui. Tem dois tipos de recursos naturais, os renováveis e os não renováveis. Os recursos naturais renováveis, eles são mais fáceis de encontrar, né? Porque, como o nome já diz, são renováveis. O tempo de renovação dele é bem curto e com a ajuda do ser humano, ele se torna mais curto ainda. Agora, os não renováveis, ele tem o tempo de renovação dele bem extenso e dependente. Eu acho que nem tem como, né, o ser humano interferir nesse tempo. Ele é bem longo, bem extenso. Então, esses não renováveis são os essenciais. Precisamos economizar, né, preservar com muita abundância. Exemplos de recursos naturais renováveis são os nossos alimentos, né, os animais que eles podem ser reproduzidos, as vegetações, a biomassa, né, mesmo tudo que pode ser reproduzido, por exemplo, o animal, o alimento, quando vamos nos alimentar do animal, sabemos que através dele podemos ter outros animais, né, porque ele nasce, cresce, se reproduz, quando reproduz, eles reproduzem outros animais, sendo que mais alimento, né, a plantação. Se eu plantar um pé de manga, eu vou plantar um pé de manga, depois eu vou ter milhares de sementes nas mangas, né? Porque a manga tem uma semente, a fruta tem uma semente dentro dela. Então, eu vou pegar a semente e vou plantar de novo. Então, é reutilizável, é renovável, né? Na verdade. Agora, já os não renováveis são o petróleo, o carvão mineral, o gás natural. Como é que vamos plantar petróleo? Não, né? Petróleo é um problema muito sério, muito complicado, assim como o gás natural. Não tem como nem a intervenção do ser humano diminuir, né, o prazo de renovação dele. Ele tem um extenso, imenso prazo de renovação. Então precisamos sempre preservá-lo, não é mesmo? Então, pessoal, os recursos naturais, eles são distribuídos de forma desigual. Desigual é que não é igual, né? Desigual. Nos países, pelos países por aí, né? Em alguns lugares tem, por exemplo, petróleo em abundância, e outros lugares nem tanto, e outros que nem existe sinal de petróleo, não é mesmo? Assim como também a água. Existem países que têm vasto de água e existem países que são escassos de água, que não tem tanta água, e às vezes nem tem água, não é mesmo? Para se hidratar. As distribuições, né, desses recursos naturais influenciam muito diretamente na forma de como os países se relacionam. Muitas das vezes criam guerra entre um país e outro para
conter, para obter esse recurso. Muitas das vezes, quase sempre, né? Um país entra em confronto com o outro porque ele quer tomar aquele país para ter, né, o domínio daquele recurso que o país dele não tem. Existem outros países que têm grande capacidade da compra e venda, não é mesmo? Eles não precisam ter guerra com outro país para obter aquele recurso. Ele apenas compra parte daquele recurso de outro país. E o exemplo que podemos dar é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um país que tem a maior potência mundial. E também é um país que mais consome, não é mesmo? Os Estados Unidos, se todos os países fossem igual aos Estados Unidos, como havia dito aí no livro de vocês, precisávamos não apenas de um planeta Terra, e sim de 5 planeta Terra, porque o país dos Estados Unidos é um país que consome de forma absurda. Não há prevenção naquele país. Hoje vamos aprender o que são os recursos naturais renováveis e não renováveis. Mas o que são recursos naturais? Podemos chamar de recursos naturais todos os elementos disponibilizados pela natureza e que podem ser utilizados para as mais diversas atividades humanas, como, por exemplo, a água, o vento, as plantas, o solo, os minerais e o petróleo. Esses recursos podem ser classificados em renováveis e não renováveis. Um recurso natural renovável é aquele que se renova constantemente, seja pela natureza, como a água, os ventos e a energia solar, ou pelos seres humanos, como os vegetais cultivados na agricultura. Já um recurso natural não renovável apresenta uma taxa de consumo superior à capacidade de reposição no ambiente. O petróleo é um exemplo de recurso não renovável, pois para se formar no interior da Terra, ele pode levar milhões de anos, mas nós o utilizamos diariamente, reduzindo seu estoque, e um dia ele poderá acabar. Outros exemplos de recursos naturais não renováveis são o gás natural, o carvão mineral e elementos como o ferro e o alumínio. É importante lembrar que mesmo um recurso natural renovável pode se tornar escasso quando o exploramos intensamente, causando problemas como poluição e degradação do meio ambiente. A água, mesmo se renovando, pode acabar, pois o ser humano só pode consumir água potável, mas a cada dia os nossos rios estão ficando mais poluídos. O solo, quando mal cuidado, e o excesso de uso de agrotóxicos também pode tornar-se improdutivo. As florestas, por sua vez, sofrem com o avanço do desmatamento pelo mundo, de modo a prejudicar ainda mais a disponibilidade dos bens por elas fornecidos. E junto com elas também perdemos os animais, que nelas habitam e dependem dela para sua existência. Por esse motivo, é necessário que as pessoas tenham hábitos sustentáveis, que conservem o meio ambiente de modo que as necessidades do presente continuem a ser atendidas, ao mesmo tempo que garantam que as gerações futuras também possam suprir suas necessidades. Chamamos isso de sustentabilidade. Entendemos mais sobre o assunto? Vamos lá para a página 37 para os exercícios, ok? No número 1 está o seguinte: quais são os recursos naturais e qual a sua importância? Então, eu já expliquei sobre os recursos naturais, quais são eles, né? É o material que é necessário para quê, né? E qual é a sua importância? Por que que os recursos naturais são importantes para a nossa sobrevivência, né? Ele tem grande utilidade, né? Para quê? Vocês vão escrever aí no número 1. Número 2, sobre a água do nosso planeta, assinale a alternativa incorreta, que não está correta, incorreta. Letra A, é um recurso essencial para a vida humana e de outras espécies. A água é um recurso essencial para a nossa sobrevivência, para os seres vivos? Se sim, vocês não vão fazer nada. Se não, vocês vão marcar um X, porque a resposta é incorreta. Letra B, cerca de 1% da água doce do planeta está disponível para bebermos. 1% apenas da água está disponível para nós, seres vivos, bebermos? Se sim, vocês não vão fazer nada. Se está errada, vocês vão marcar com um X, porque precisamos assinalar a alternativa incorreta. Letra C. A água é um recurso abundante e renovável. Por isso, podemos usar à vontade. Essa afirmativa está correta?
Se sim, vocês não vão fazer nada. Se não, vocês vão marcar com um X, porque precisamos marcar a incorreta. Letra D. Apesar de ser um recurso renovável, precisamos ter cuidado com a água, pois rios e nascentes podem secar. E aí, correta ou incorreta? Vocês vão marcar um X nas incorretas, ok? Número 3. Podemos classificar os recursos naturais em 2 grupos. Quais são eles? Então, podemos classificar os recursos naturais em 2 grupos. Eu acabei de citar, né, os 2. Quais são eles? Renováveis e os... Vocês vão escrever aí, ok? Número 4. Os recursos naturais são distribuídos de maneira desigual no planeta. Por quê? Porque os recursos naturais são distribuídos de forma desigual no planeta. O que acontece? Né? Um que e outro que, vocês vão escrever aí no número 4. Número 5, escreva na primeira coluna o nome do recurso natural e na segunda coluna o que foi produzido pelo ser humano a partir desse recurso. Então, temos aí queijo, avião, madeira, petróleo, metal e leite. Na primeira coluna são os recursos naturais, né? E na segunda coluna, coisas criadas pelo ser humano. Quais são os recursos naturais desse quadrado, desse retângulo aí que acabamos de ler? Queijo, avião, madeira, petróleo, metal e leite. Recursos naturais que podemos tirar da natureza. E depois vocês vão me dizer quais são os criados, coisas criadas pelo ser humano, né? Que tem total, né? Como é que eu vou poder dizer pra vocês? O ser humano que construiu, tem a ação humana total, ok? Número 6 e último, porém não muito importante. Qual a sua opinião sobre o acesso desigual aos recursos naturais? Onde alguns países conseguem muitos e outros não. Qual é a sua opinião de alguns países ter mais acesso aos recursos naturais e outros não ter tanto acesso aos recursos naturais? Qual é a sua opinião em relação a isso? Vocês vão escrever com as palavras de vocês mesmos, ok? Meus amores, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Não se esqueçam de mandar foto no final do vídeo, porque vale como presença e é muito importante, ok? Então é isso. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.